Olá, alunos, tudo bem? Nessa aula falaremos sobre a devolutiva da VA1, sexto período. Adverte-se para os devidos fins que a imagem dos docentes, assim como o conteúdo das aulas, encontram-se legalmente protegidos sobre a Lei 9.610/91. Algumas informações importantes. Para a VA2, a turma do sexto período deverá entregar até o dia 21/5/2025, antes do horário da aula, a parte escrita do projeto de pesquisa. E na aula deste dia, deverão apresentar o projeto de pesquisa em sala de aula. A VA1 mais a VA2 deverá somar um valor igual ou superior a 70 pontos. Alunos que tirarem uma nota entre 40 e 69 pontos deverão reapresentar, então, seu projeto numa segunda chamada, enquanto que aqueles que tirarem nota abaixo de 40 resultará em reprovação. Nesse slide, a gente tem as notas como foi inicialmente estabelecido no plano de ensino apresentado no primeiro dia de aula, que tanto a VA1 como a VA2, elas seriam atribuídos 35 pontos para o projeto de pesquisa, assim como a mesma pontuação na apresentação do projeto, 10 pontos para a discussão das dúvidas dos projetos, que normalmente aconteceria nas mentorias científicas, e 20 pontos das atividades práticas, que são atribuídas semanalmente. Entretanto, por definição da direção, neste semestre, nós não teremos a mentoria científica, de forma que, na VA1, nós dividimos os 10 pontos igualmente entre projeto de pesquisa, apresentação e atividades práticas. E na VA2, que será avaliada em maio, né, a finalização dela, aliás, serão atribuídos 40 pontos para o projeto de pesquisa, a mesma pontuação para a apresentação do projeto de pesquisa, que eu vou tentar fazer em um formato diferente, com mais de um membro na banca, e 20 pontos das atividades práticas. Bem, a partir de agora, eu vou começar a apresentar tudo que eu gostaria que vocês tivessem, né, entregue no projeto escrito na VA1. Então, em algumas coisas que foram observadas, né, e que não deverão se repetir na VA2. O quadro 1 representa o barema do anteprojeto de pesquisa, VA1, tá? Esse quadro ele estava, inclusive, disponível no mesmo documento que foi disponibilizado para preenchimento, lá no Teams. E o primeiro item que eu chamo a atenção dos senhores é que não pode alterar o template do documento disponibilizado, sem uma justificativa. E isso não aplica apenas para essa disciplina em especial, ou para esse documento em especial. Quando vocês receberem um documento e eles tiverem um template, não deve ser alterado, a não ser que você tenha uma justificativa plausível para isso, tá? Então, não alterem o template disponibilizado. Com relação à data, a data deve ser a data do final do preenchimento, tá? Então, a data do final do preenchimento do documento, ele deve ser colocado em 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o ano. O ano pode ser colocado até em 4 dígitos, mas observem que quando a gente coloca neste exemplo aqui, não tem espaço entre os diferentes caracteres. Com relação ao semestre letivo, o semestre letivo corresponde a um dos períodos do ano letivo, sendo que o ano letivo é dividido em 2 semestres. Um semestre letivo, que normalmente acontece no primeiro semestre, entre fevereiro e julho, e o segundo de agosto a dezembro. O semestre letivo deveriam colocar 01/2025 ou 2025/01 ou 2025/1. Com relação ao orientador,
Bem, aqueles que ainda não têm um orientador ou que não tinham na VA1, é necessário e obrigatório incluir o orientador na VA2. Não é necessário, entretanto, que vocês coloquem o cargo, ou seja, se ele é professor, ou eventualmente a titulação, se ele é mestre, se ele é doutor. Então, é necessário utilizar o nome completo do orientador. E como que vocês pegam o nome completo do orientador? No site do Inapós. Ah, não achei no site do Inapós, mas possivelmente, provavelmente lá terá. Podem buscar também pelo Lattes, tá? Isso, inclusive, é uma forma bastante didática para vocês visualizarem as ferramentas disponíveis na plataforma Lattes, tá? O nome completo, sem abreviações. Já o co-orientador, não é necessário incluir, tá? Mas, se incluir, não é necessário colocar nem cargo, nem titulação, mas o nome completo. Importante. Para aqueles alunos ou grupos que escolheram eventualmente um orientador que não tem experiência em pesquisa, portanto, que não tenha mestrado ou doutorado, é importante e é sugerido que vocês incluam como co-orientador alguém que tenha essa experiência, portanto, que tenha mestrado ou doutorado, tá? Porque de forma que eles consigam trabalhar sincronicamente o orientador, obviamente na área, né, que foi escolhida para fazer o projeto, e o co-orientador auxiliando ali, complementando as expertise, né, do orientador. Além disso, é sugerido que o co-orientador seja adicionado já no início do projeto, na construção desse projeto, na escrita desse projeto, porque se, eventualmente, o orientador que necessariamente precisa ter vínculo com a instituição ao longo desse processo, né, de escrita, coleta de dados escrita do artigo e defesa do TCC, ele não estiver mais na instituição, nós teremos que incluir um orientador. E se vocês já tiverem um co-orientador acompanhando todo esse processo, fica muito mais fácil para ele entender como foi construído, como a que pé está o projeto, do que ele entrar de uma hora para outra, né, na orientação do projeto. Lembrando que o co-orientador, ele não precisa ter vínculo com a instituição. Entretanto, sugere-se também que ele tenha, né, atribuições acadêmicas, científicas que possam contribuir para a qualidade do projeto de pesquisa. Com relação aos autores, ele refere-se aos nomes completos dos alunos que compõem o grupo, que devem ser de 3 a 6. Eu só peço que o primeiro nome seja do líder do grupo e que os demais nomes sejam colocados em ordem alfabética. É importante também eu destacar que o líder é aquela pessoa que vai fazer a intermediação entre o docente responsável pela disciplina e o grupo. É ele que vai enviar as atividades práticas para o docente, para avaliação. Entretanto, o líder, ele não é dono do projeto. Ele não tem a decisão soberana sobre nada do grupo. Essa decisão, ela deve ser uma decisão, né, consensual entre o grupo, tá? Então, o líder não tem uma função autoritária e soberana. Muito pelo contrário, ele apenas representa o grupo perante a docente responsável pela disciplina. Com relação ao título, nós já tivemos uma aula em que foi bastante abordado, né? Ou melhor, foi abordado um título bom, que era um título ruim. De uma forma geral, o título ele deve ser claro, direto e informativo. Se você já tiver com o seu artigo escrito, coloque no título os principais achados do seu estudo. Se não tiver, coloque no seu título o que vocês, as principais desfechos, ou que vocês desejam observar, tá? Além disso,
é sugerido que o título tenha palavras ou termos distintos daqueles utilizados nas palavras-chave, porque isso vai aumentar a chance de busca nas diferentes bases de dados. E, além disso, que indique claramente o tipo de estudo, tá? Isso, inclusive, já é uma solicitação de algumas revistas científicas. Exemplo, prevalência de pressão arterial em idosos institucionalizados de Pouso Alegre. 2 pontos, estudo transversal, tá? Com relação à justificativa, ela não deve ser uma introdução, mas ela deve ser robusta, de forma que a justificativa, ela englobe, eu evidencie a relevância da área temática da pesquisa, né? Alinhando dados da literatura e, particularmente, dados mais recentes e de artigos de alto impacto. E, quando a gente trabalha dados da literatura, seja na justificativa, que é isso que a gente está abordando agora, ou eventualmente na introdução, que será falado mais adiante, vocês podem utilizar dados de revisão sistemática com meta-análise, ou eventualmente sem. Mas, contudo, entretanto, todavia, a gente não pode utilizar esse tipo de estudo na metodologia de uma revisão sistemática, ok? Então, a gente utiliza, sim, cita dados de revisão sistemática na introdução justificativa, mas não inclui na metodologia de uma revisão sistemática. Uma revisão já é uma revisão. Então, ela vai indicar ali os principais artigos que foram feitos daquele assunto. Então, não se atribui em colocar uma revisão dentro de uma outra revisão. Um outro ponto importante é que vocês indiquem a importância do estudo e indique também a lacuna existente na literatura e de que forma o estudo de vocês vai contribuir para preencher essa lacuna, tá? Demonstrando sempre a questão da originalidade e da pertinência do estudo proposto, tá? Lembrando que a originalidade, não estou pedindo para vocês inventarem a roda novamente. Eu estou pedindo para vocês indicarem por que o estudo de vocês é inovador ou é original. Exemplo, foi publicado um estudo de prevalência de hipertensão arterial em idosos de Pouso Alegre, mas até o ano de 2020. Então, a gente vai fazer uma atualização. Então, isso deixa o estudo original, tá? Então, a partir de 2020, ou seja, a gente vai coletar e verificar a prevalência de hipertensão em idosos de Pouso Alegre. Um outro exemplo seria se esse estudo, exatamente esse estudo, tivesse sido feito, mas com idosos de São Paulo. Então, a gente não conheceria esses dados de Pouso Alegre, ou eventualmente do estado de Minas Gerais, se os dados forem coletados do DataSUS, por exemplo, tá? Então, a originalidade indica o que ele é novo, o que vocês vão trazer de novo, tá? Diante do que já foi estudado sobre um determinado tema. Bem, com relação ao objetivo geral, nós devemos sempre utilizar a estratégia PICO, que foi trabalhada, inclusive em atividade, né? Utilizar, então, da estratégia PICO, de forma que seu objetivo geral seja claro, direto e mensurável, e que ele seja realizável dentro do tempo e dos recursos disponíveis. É importante também que o objetivo geral, ele inicie por um verbo no infinitivo, seja ele avaliar, investigar, comparar, analisar, dentre outros. Não precisa fazer uma breve introdução para o objetivo geral neste campo. É só colocar ali direto qual que é o objetivo geral, ok? Com relação ao objetivo específico, esse objetivo, ele advém do objetivo geral. Então, ele deve estar relacionado ao objetivo geral, tá?
Inicia-se também com o verbo no infinitivo, ele deve ser realizado dentro do tempo dos recursos disponíveis para pesquisa, ele deve ser claro, direto e mensurável, e normalmente são de 2 ao no máximo 6, não mais que isso, tá? A depender do estudo também, se for um estudo multicêntrico, pode ser que ele seja um pouquinho mais robusto, mas não é o caso, né, dos estudos que vão ser conduzidos aí na pós. Com relação à metodologia proposta, a gente vai começar a falar de subtítulos que deve compor essa metodologia, tá? E esse subtítulo ele vai estar em negrito, e aqui em cima vocês conseguem observar ao que se refere o que eu vou estar explicando no slide. Então, por exemplo, nesse primeiro slide de metodologia, a gente vai estar falando sobre delineamento, também chamado de desenho do estudo, mais especificamente para estudo clínico ou observacionais, que podem ser estudos transversais, estudos de corte e estudos caso-controle. Então, iniciando então pelo desenho também chamado de delineamento do estudo, nesses tipos de estudo, é importante aqui também frisar uma coisa, que subtítulo não tem 2 pontos, embora eu tivesse colocado aqui. Então, lá na hora de que vocês escreverem, subtítulo não tem 2 pontos. Então, o que deve ter? Definir o tipo de estudo. Então, é um estudo clínico, também chamado de ensaio clínico? Não, é um estudo de corte. Então, colocar se ele vai ser retrospectivo ou prospectivo. Então, trata-se de um estudo transversal retrospectivo. O local que vai ser realizado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, na cidade de, coloca cidade, / unidade federativa. O período, quando que vai ser realizado? Tá? Então, vai ser realizado, e esse período pode colocar tanto por datas iniciais e finais, ou se vocês preferirem, por meses. Por exemplo, se você for iniciado no dia 1º de agosto ao dia 30 de novembro. Então, de agosto a novembro de 2025, tá? Esse período é um período previsto que vai estar melhor descrito no cronograma, mas a gente costuma incluir nesse subtítulo também. É importante que vocês coloquem o checklist que vocês utilizaram, ou melhor, que vocês utilizarão, tá? E aí, a gente tem aqui 2, que a gente colocou o Strobe, que dependendo do tipo de estudo observacional, né, tem diferentes, eu compartilhei isso com vocês, tanto no Teams como no Drive. E para ensaios ou estudos clínicos, a gente tem 2 que, se possível, né, utilizar ambos, se não, optar por um deles, que normalmente o consorte, que ele tem a maior quantidade, né, aborda uma maior quantidade de itens. Já numa revisão sistemática com ou sem meta-análise, o que deve ser incluído no subtítulo delineamento ou desenho do estudo? Definir também o tipo de estudo. É uma revisão sistemática? É com meta-análise? Ou é uma revisão sistemática sem meta-análise? Indicar que ele foi registrado no Próspero e colocar o número, né, que ele foi registrado. Indicar que vocês utilizarão no futuro o Prisma, né, lembrando que nesse semestre o que eu quero que vocês façam e delimitem é um projeto. A execução dele, se vocês conseguirem executar, né, ainda nesse semestre, tudo bem, vai ser bom, mas isso não é o objetivo. O objetivo aqui é vocês entenderem como se dá o processo de construir o projeto, tá? E fazer uma construção robusta e sólida. É importante também que nesse subtítulo vocês indiquem pelo menos 3 bases de dados utilizadas. Entre eles, eu coloquei alguns exemplos. Embase, que é da Elsevier, a Cochrane, que é uma base de dados particularmente que tem revisões sistemáticas, que nesse caso, embora tenham bastante revisões sistemáticas, ainda assim conseguem utilizar ou buscar ali alguns outros tipos de estudo, tá?
E eu compartilhei com vocês um vídeo, né, explicativo, a Scopus, Medline, que é a plataforma que gerencia a PubMed, a Biblioteca Virtual da Saúde. E aí, meus queridos, eu deixei aqui também para vocês visualizarem que, normalmente, antes da gente citar a sigla BVS de Biblioteca Virtual da Saúde, na primeira citação a gente coloca o nome todo por extenso, abre parênteses, BVS, e na sequência a gente só coloca a sigla, com exceção de título, tá? Então, aqui o certo seria Biblioteca Virtual da Saúde, abre parênteses, BVS, fecha parênteses, Cielo e Lilacs, tá? Eu compartilhei também com vocês no Teams um tutorial para poder entrar, né, nas bases de dados, utilizando, então, a ferramenta que a Clarence disponibiliza. Caso vocês tenham alguma dúvida, a bibliotecária, a Laís, uma pessoa muito querida, vai poder auxiliá-los aí da melhor forma possível. Importante que não necessariamente na hora que vocês, né, tiverem essa disponibilidade, ela também terá. Então, é importante um contato prévio para agendar o melhor dia e horário. Com relação à estratégia de busca, nós também tivemos uma aula sobre isso. Então, é importante vocês utilizarem descritores que estejam no Descritores em Ciências da Saúde, o DESC ou no Mesh Terms. Além disso, a depender, é interessante vocês usarem termos livres, no plural, no singular, sinônimos. Isso vai aumentar possivelmente a quantidade de artigos, tá? É importante vocês colocarem os operadores booleanos que vocês utilizaram e a data da pesquisa. Por que a data? Porque, por exemplo, se eu fiz a busca hoje, eu vou ter achado uma quantidade X de artigo. Se eu fizer semana que vem, eu posso ter achado uma quantidade maior de artigos, tá? Então, essa data, ela é extremamente importante, por quê? Porque o intuito da metodologia é você indicar a forma como você, né, buscou, achou os seus resultados, tá? Então, de forma que o leitor, ao utilizar dessas mesmas ferramentas, desse mesmo passo a passo, consiga chegar ao mesmo resultado que vocês. Com relação aos critérios de inclusão, que é um outro subtítulo ainda da metodologia, em estudos clínicos ou observacionais, é importante que vocês indiquem qual população vai ser incluída. É crianças, é adolescentes, é adultos ou idosos? Tem uma faixa etária específica? Por exemplo, criança é uma faixa etária bastante ampla. Vai ser criança de quantos a quantos anos? De 0 a 2? De 3 a 5? Idosos acima de 60 ou de 60 a 80? É importante vocês indicarem, então, a faixa etária. O sexo é feminino ou masculino? Ou ambos? Existe uma característica clínica que deve existir, uma característica em comum na população que vocês vão estudar, chamado aqui de amostra? Então, eles devem ter todos hipertensão arterial, se você vai avaliar a prevalência de hipertensão arterial. E o local, de onde que vão ser, então, recrutados e incluídos na amostra, vai ser de Pouso Alegre, né? Ou vai ser de qual local? Ou vai ser especificamente de uma instituição de longa permanência? Então, os critérios de inclusão são características chaves da população-alvo que os investigadores utilizarão para responder à pergunta. Normalmente incluem características geográficas, mas aqui nem tanto, demográficas e clínicas. Já numa revisão sistemática, seja ela com ou sem meta-análise, nos critérios de inclusão deverá ter qual é o tipo de estudo que vocês utilizaram para fazer essa revisão. Foi apenas estudo clínico? Ou foi? Não, com estudo clínico a gente observou pouquíssimos estudos nas 3 diferentes bases de dados. Então, a gente resolveu aumentar nossa abrangência para estudo observacional. Tudo bem, ótimo.
Mas saibam que se vocês tivessem deixado apenas o ensaio clínico, a robustez da sua revisão seria maior. Sempre lembrando daquela pirâmide que a gente viu nas primeiras aulas, que falava do maior grau de evidência científica, em que estudos, também chamados de ensaios clínicos, elas têm uma evidência menor do que revisão sistemática, mas maior do que estudos observacionais. Também é importante que vocês incluam se esses artigos, eles necessariamente têm que estar disponíveis na íntegra, o idioma, quais são os idiomas que vocês filtraram, a data da publicação, se foi os últimos 5 anos. Normalmente, os últimos 5 anos, a gente sugere para aquelas áreas, né, que tem bastante dados publicados. Então, enquanto que aquelas que têm poucos dados publicados, literatura, essa data de publicação, ela pode ser maior, ou vocês podem não utilizar, ou seja, não filtrar pela data. A espécie, vocês vão pegar estudos que só realizaram os experimentos em humanos ou em outros animais. O sexo, feminino, masculino, a idade, especificamente o PubMed, ele tem um filtro, o último filtro a propósito, que está escrito assim, uma caixa, Medline. Quando você clica em Medline, quer dizer que vai buscar em outras bases que não apenas do PubMed, que a Medline gerencia. Se vocês colocam pré-prints, quer dizer que vocês vão incluir na sua busca artigos que não foram ainda publicados em revistas científicas e, portanto, não foram analisados por pares. Portanto, são artigos que eles têm uma evidência científica que não é tão robusta, ou melhor, ela não é robusta, porque ela não foi avaliada. Então, a gente sugere que, neste momento, que vocês não incluam para print, salvo exceções. Bem, com relação aos critérios de exclusão, nos estudos clínicos ou observacionais, são aspectos dos potenciais participantes que poderiam preencher os critérios de inclusão, mas que apresentam características adicionais que poderiam interferir no sucesso do estudo ou aumentar o risco de vieses. E um deles, que no total vão ser 6, para esse tipo de estudo, é o risco à saúde do participante. Ou seja, se o estudo oferecer risco, né, ao participante, seja ele um risco físico ou um risco emocional, esses indivíduos ou esses participantes devem ser excluídos. Um exemplo, vou estudar a prevalência de pressão arterial. Só que para isso, esses idosos, eles terão que se deslocar, né? Do local de moradia até o local que eu vou fazer a coleta. Aqueles idosos que já têm um histórico de quedas ou que utilizem de próteses, né, para deambular, então são idosos que poderão sofrer novas quedas, a gente exclui. Da mesma forma, gestante, que é um grupo, né, especial de risco, eles não devem ser incluídos em estudos envolvendo fármacos ou exames invasivos. Um outro critério de exclusão que deve ser incluído são condições que possam confundir os resultados. Então, excluam participantes com doenças associadas ou com fatores que possam interferir no desfecho principal. Exemplo, um estudo sobre dor lombar, chamado de lombalgia, que a propósito é uma dor bastante comum, atinge cerca de 80% de toda a população, então as pessoas terão ou têm lombalgia. Nesse tipo de estudo, deve-se excluir pacientes com fibromialgia, que é uma outra condição crônica, mas que tem como causa, né, outras fontes de dor crônica. Então, neste caso, a gente exclui,
tá? Aqueles participantes que fazem uso de medicamentos ou que façam tratamentos concomitantes. Se o uso de certos fármacos alterar o resultado, é necessário excluir quem os utiliza. Exemplos: pacientes em uso de antidepressivo, né? Em estudos sobre ansiedade não medicamentosa. Então, a gente está estudando os diferentes, né, terapias não medicamentosas, entretanto, tem pacientes ali que utilizam de fármacos, seja eles antidepressivos ou ansiolíticos. Então, nesse caso, a gente deve excluir esses participantes. Não faz sentido, porque isso vai trazer um viés ao nosso resultado. Uma quarta condição que deve ser avaliada para incluir nos critérios de exclusão é a baixa adesão esperada ou a dificuldade de seguimento. Por exemplo, alterações cognitivas, barreiras linguísticas. E um exemplo aqui, que é bastante importante em estudos que vão trabalhar com população idosa, é aplicar o mini exame de estado mental, particularmente para estudos que vão ser necessário a recordação, ou seja, que a memória retrospectiva ela vai ser importante, tá? Então, nesse caso, a gente precisa que essa função cognitiva ela esteja mais preservada possível para evitar vieses no nosso estudo. Um outro aspecto que deve ser considerado como critério de exclusão é a inclusão de populações vulneráveis, sendo justificativa que precise de autorização específica. Então, a gente deve excluir, ou, na medida do possível, não incluir crianças e adolescentes, porque nesse caso a gente viu em aulas anteriores que elas necessitam de um TALE, que é um termo de assentimento livre e esclarecido, além do termo de consentimento livre e esclarecido do responsável guardião. Além disso, pessoas privadas de liberdade, indivíduos incapazes de consentir, ribeirinhos, quilombolas, né? Indígenas são populações que, embora possam estar dentro daquela faixa etária que vocês estão estudando, dentro do município, eventualmente, que vocês estão coletando, não devem ser incluídos. E por último, não menos importante, são aqueles participantes que os dados estão incompletos ou eventualmente inválidos, tá? Então, é importante que vocês excluam participantes que não preencheram adequadamente os questionários ou que ao longo do período de coleta vocês perderam um segmento, tá, desse participante, portanto, vocês não têm o desfecho dele. Então, esses participantes, sempre que possível, na medida do possível, exclua da amostra. Bem, em uma revisão sistemática conhecer meta-análise, o que a gente deve colocar no subtítulo Critérios de exclusão? Um tipo, de estudo que foge ao nosso escopo, então, que não é, por exemplo, estudo clínico, então os demais estudos, população fora do escopo, desfechos que foram irrelevantes, estudos com desfechos irrelevantes, idioma, artigos também, que não estão acessíveis, ano de publicação fora do recorte, baixa qualidade metodológica, com base em diferentes checklists, como Pedro, Newcastle Tower, entre outros. Bem, agora no subtítulo desfecho, a gente tem o desfecho primário e temos o desfecho secundário. Embora em revisão sistemática não tenha esse subtítulo, nesse momento eu estou pedindo para que os senhores incluam para vocês conseguirem identificar o que é um desfecho primário e o que é um desfecho secundário. O desfecho primário é o principal resultado que o estudo quer avaliar. Então, ele responde diretamente à pergunta da pesquisa. Quais são os diferentes, então, desfechos primários? No caso do estudo que eu tinha, fictício, obviamente, que eu tinha falado com vocês, que era a prevalência da hipertensão arterial em idosos de Pouso Alegre, Minas Gerais, 2 pontos, estudo transversal. Nesse tipo de estudo, o meu desfecho principal seria
hipertensão arterial sistêmica, tá? Então, esse seria meu desfecho principal. E meu desfecho secundário nesse caso, que poderia ser? Poderia ser várias coisas, dentre eles, prevalência de doenças cardiovasculares, né, que são a hipertensão é um importante fator de risco, né, internação hospitalar, mortalidade, tá, qualidade de vida. Mas aqui, se for avaliar a qualidade de vida, por exemplo, a gente precisa utilizar um instrumento. E toda vez que vocês forem utilizar um instrumento, é necessário que esse instrumento ele seja validado no Brasil, ou seja, que tenha sido feito, um estudo prévio e que esse estudo ele tenha aplicado a ferramenta que foi originada fora do Brasil na população brasileira. E de forma que valide essa ferramenta. E aí sim a gente pode utilizar, tá? Então, só utilizar de instrumentos validados no Brasil. Já o desfecho secundário, que no meu caso seria, né, que eu tinha citado, doenças cardiovasculares, hospitalização, mortalidade, qualidade de vida, são resultados adicionais relacionados ao objetivo do estudo, mas que não são o foco principal, tá? E aí evite desfechos vagos, como melhora clínica. O que seria melhora clínica, né? Então tem que ser assim, o que você quer? É A, é B, é C, então tem que ser uma coisa bem objetiva. E um último, na verdade não é, um dos últimos subtópicos, não, na verdade aqui é um título, né, que é as referências. A gente tinha colocado lá na descrição que tinha que ser utilizar as normas Vancouver, tinha que ter no mínimo 3 referências. E, segundo a BNT, referência ao conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação individual. Então, tudo que vocês tirarem de algum outro documento deve ser referenciado, tá? Então, tudo que está citado ao longo do texto deve ser referenciado. E tudo que está referenciado nesse item referência deve ser citado lá no texto. Existem gerenciadores de referência, que são softwares que possibilitam organização, gerenciamento e uso das referências. Eles são muito bem-vindos, particularmente eu utilizei durante meu mestrado e doutorado o Mendeley, que é uma ferramenta gratuita, mas existem outros aqui citados. Mas eles também não são 100% confiáveis, de forma que depois da utilização é necessária uma revisão, uma correção, ok? E aí, meus queridos, se eu coloco que é para vocês utilizarem o estilo de referência à norma Vancouver, é para vocês utilizarem, né? E aqui eu vou citar alguns exemplos. Então, no livro, como se deve ser feita essa referência? Dessa forma que está aqui no slide. A autoria, o nome do último autor, a primeira letra do primeiro nome, a primeira letra do segundo nome, o título, ponto, a edição, o local, a editora, 2 ponto e vírgula, o ano, ponto, a paginação, tá? Livro. E aqui vocês podem olhar depois e pausando, né? Existe material que vocês conseguem tirar aí da internet. Livro em parte, trabalhos acadêmicos, então é uma dissertação, é dessa forma que deve ser, então, colocado. Não, é uma tese, é dessa forma. Não, é um TCC, então é dessa forma. Esse TCC está disponível ou melhor, essa tese está disponível na internet, então é dessa forma. É um trabalho acadêmico com DOI, então precisa incluir o DOI. É um artigo de periódico, então é desta forma que se coloca. É um artigo disponibilizado na internet, que a propósito, todos vocês foram disponibilizados na internet, então tem que ter aqui o endereço na internet, tá? Os pré-prints que eu pedi para vocês, na medida do possível, não incluir, é dessa forma que é feito. Bem, além disso, a gente tinha colocado no documento que existiam 2 apêndices que eram obrigatórios, o cronograma e o orçamento. Com relação ao cronograma, que era obrigatório, portanto, deveria ter
deveria contemplar o período de realização do projeto até a apresentação do trabalho de conclusão de curso. Então, o pessoal do sexto período, que contando deste semestre teriam 3 semestres, deveria então ter um cronograma que contemplaria esses 3 semestres, de forma que os eventos marcantes que poderiam medir então o progresso do projeto, deveria então ter essas datas. E quando que o projeto então deveria ser completo, deveria ser finalizado. Com relação ao orçamento, todos os orçamentos que a gente envia para diferentes agências de fomento, aqui um exemplo é a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, mas existe a FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, normalmente se pede 3 orçamentos, tá? E opta pelo orçamento menor. Nesse orçamento deve ter o item, né, a descrição desse item, né, a quantidade de itens, se é 1, se é 2, o valor unitário, o valor total e a justificativa. Importante também que vocês coloquem ao final, ainda dentro desse título, orçamento, que o financiamento ele é próprio, tá? Então não tem nenhuma agência financiadora que vai então subsidiar a compra desses diferentes materiais. Bem, existia também descrito, que não era obrigatório, mas que era desejável, que a metodologia tivesse ainda os seguintes subitens, também chamados de subtítulos ou subtópicos: coleta de dados, análise estatística, aspectos éticos e execuibilidade. Com relação ao estudo clínico e observacional, no subitem coleta de dados, o que vocês deveriam ter colocado? Tipos de dados que serão coletados, então vão ser dados demográficos, dados clínicos, dados laboratoriais, dados epidemiológicos, dados anatômicos. Precisa colocar certinho se é um dado clínico, se você vai coletar quais são os dados. Sim, é importante, mas não necessariamente nesse subitem. Nesse caso, vocês poderiam citar, colocar entre parênteses o anexo e colocar no anexo discriminado tudo que vocês vão coletar referente ao dado clínico, referente aos dados laboratoriais e assim por diante, ok? Agora aqui, além disso, na coleta de dados, é importante que vocês indicarem quais serão as fontes dos dados. Vocês vão coletar de entrevistas, exames, prontuários, questionários, bancos públicos. Vocês vão utilizar algum instrumento, né? Essas escalas, elas são validadas. Se for utilizar o mini exame do estado mental, citar, né, qual que é o estudo original, o estudo de validação, ou os demais, a mesma coisa. Vocês vão utilizar um formulário REDCap, que seria um formulário online muito utilizado em universidades públicas, ou vocês vão utilizar Google Forms, ou eventualmente algum outro, né, formulário eletrônico. É importantíssimo que vocês coloquem nesse subitem, um subtópico, subtítulo, que os pesquisadores serão treinados, tá, para fazer essa coleta de dados. É importante também, se houver a coleta de dados, que ocorra uma conferência desses dados com uma certa regularidade, para evitar os outliers, que são eventualmente até coletados ou digitados erroneamente, né? Todo mundo tem aí teclado, celular, computador, notebook, tablet, enfim. Quem nunca digitou errado, né? Então, todo mundo já errou e isso pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer momento. Se vocês fazem essa conferência, esse rastreio, qual que é a frequência, tá? Quem faz essa correção? Como que é o procedimento adotado? Depois que vocês verificam, vocês enviam para o hospital para recoletar, ou vai um membro, um autor fazer essa coleta, ou é a própria pessoa, né, que inicialmente coletou que faz essa correção? Onde é armazenado esses dados? Esses dados devem ser armazenados em plataformas ou banco de dados seguro, tá? Porque
hoje a gente está numa época que existem sequestros, né, virtuais aí, eletrônicos. Então, existem aí quadrilhas especializadas em roubos cibernéticos, né? Então, muitas vezes eles pedem ali uma recompensa nessas moedas eletrônicas. Então, é importante que vocês indiquem como que vocês garantirão a segurança desses dados. Quem terá acesso a esses dados? São só os pesquisadores e o orientador? Esses dados serão armazenados de forma anônima ou anonimizada ou desidentificada? Isso é importante. Por quê? Porque mesmo que eles tenham eventualmente sido roubados, eles não é possível, né, acessar ou identificar essas pessoas. Por quê? Porque não terão dados sensíveis. O que seriam dados sensíveis? Nome, RG, CPF, alguma forma de tentar, então, de identificar esses indivíduos que participaram do seu estudo. Bem, já numa revisão sistemática com essa meta-análise, o que deve ter na coleta de dados? A qualidade da revisão depende da precisão e da consistência da coleta de dados. Então, é importante que vocês seguirem um protocolo claro, reprodutível e com dupla checagem, sempre. É importante que a seleção seja feita por 2 revisores independentes, tá? De forma que um não saiba as respostas do outro e, preferencialmente, que utilizem de softwares específicos para isso. Nós temos o Ryan e o HaveMain. Aí vocês verifiquem qual que é que vocês preferem. O Ryan é o mais utilizado, tá? Que vocês desenvolvam um formulário padronizado para extração de dados. Nesse formulário vão ter, então, todos os dados que serão coletados dos artigos selecionados. E esse formulário ele deve conter todas as informações que serão necessárias para responder a sua pergunta, tá? Se vocês puderem pecar pelo excesso, não tem problema. Então, elaborem o formulário, nele pode estar incluído nome do autor, data da publicação, revista, local que foi feito o estudo, tipo de estudo, critérios de inclusão, instrumentos utilizados, análise estatística, desfecho, resultado, tá? Então, pode ter diferentes coisas que vocês vão estar incluindo para responder a pergunta. Ah, professora, ainda a gente tem dúvida se é isso que a gente deve coletar. Perguntem para o orientador, busquem em outras revisões inspiração para incluir ali, então, variáveis que serão coletadas, tá? Para vocês terem esse formulário mais robusto e fechado possível, para não precisar refazer a análise dos dados, tá? Então, pequem pelo excesso e não pela falta. E também aqui deve estar indicado como que vocês irão apresentar os dados. Então, é necessário apresentar os dados de uma forma estruturada, preferencialmente numa tabela síntese, usar o diagrama Prisma, que a propósito também já foi falado em aulas anteriores. Com relação à análise estatística, embora vocês ainda não tenham tido, né, análise estatística, isso está programado para os próximos semestres. Em estudo clínico observacional, é importante que vocês incluam que para variáveis numéricas, eles serão apresentados ou descritos através de média, desvio padrão, ou mediana e erro padrão, enquanto que as variáveis categóricas em número absoluto e porcentagem. E que vocês utilizarão testes estatísticos apropriados, né, para os dados coletados. Se vocês quiserem ser mais específicos, podem ser, não tem problema, e que o software estatístico vai coloca o nome e a versão mais atualizada e disponível para vocês possível. É importante também estabelecer o nível de significância, que é o valor de P, que normalmente na medicina é menor que 0,05. Todos os aspectos éticos de um estudo clínico observacional, é importante que indique que o estudo será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, entre parênteses CEP. Se ele já foi submetido
Então, é importante colocar o certificado de apresentação para apreciação ética, um número que ele é gerado automaticamente pela plataforma Brasil. É importante falar que vocês seguirão a resolução 466/12. E é importante também indicar que vocês aplicarão o termo de consentimento livre esclarecido para participantes com idade igual ou superior a 18 anos, e além disso, se for utilizado crianças e adolescentes, o termo de assentimento livre esclarecido. Para o projeto de maio, é importante que eles estejam como anexo. Esse, se for acima de 18 anos, e esse for crianças e adolescentes, esse e esse. No caso, crianças e adolescentes, além do talho TCLE, tá? Então, estejam como anexo. Com relação ao último subitem, que é a execuibilidade, é importante que vocês indiquem que o tempo disponível para execução, ele vai ser executado, portanto, em 18 meses, aqui tá, não alterei, que seria para quem está no 5º período, tá? Então, que o projeto, ele vai ser concluído durante esse tempo que vocês têm disponível, que o acesso aos dados ou aos participantes, né, ele está garantido. Então, se o acesso aos dados, você já tem autorização do local, né, ou aos participantes, então, que vocês também têm acesso a esses participantes, então é importante vocês indicarem, se não, se é dados de bases públicas, o DataSUS, então essa disponibilidade é ainda maior, então é importante indicar. Os recursos disponíveis, vocês têm tudo que precisa? Se sim, é importante indicar. Todos os recursos disponíveis, eles disponíveis para realizar, né, esse projeto. Então, na verdade, todos os recursos necessários para a realização desse projeto estão disponíveis, tais como X, Y, Z, se vocês quiserem ser mais específicos. É importante indicar que a equipe é uma equipe que é treinada, que tem uma orientação adequada. E sobre a aprovação ética, se o projeto envolve seres humanos, é importante que ele seja submetido o mais rápido possível ao Comitê de Ética em Pesquisa. E aos custos, que está muito relacionado ao subitem recursos disponíveis, né? Então, se você está propondo um estudo que vai ter um custo muito alto, então isso pode comprometer a execuibilidade do estudo, tá? Então, é importante que vocês indiquem que esse financiamento é próprio e tudo mais. Bem, era isso que eu tinha preparado para esse momento. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Uma coisa importante, embora a mentoria científica, né, tenha sido decidido pela direção que não terá mais, essa mentoria científica, então, as dúvidas que seriam eventualmente tiradas nela poderão ser tiradas no final de cada aula, ou com o orientador, ou eventualmente com a professora doutora Bruna Aquino, que ela está disponível pelo e-mail institucional e lá vocês podem tentar agendar com ela o melhor dia e horário, tá bom? No mais, eu agradeço, um beijo e até a próxima.